Essa tendência do podcast hoje no Brasil... Esse uau pegou, né? Esse uau pegou. Essa tendência do crescimento do podcast no Brasil está sendo uma explosão. Uhum. Como você vê isso no mercado daqui para frente? Sim. Cara, eu vou Porque falar não é pra só você. começar. Não é só começar. Primeira coisa, toda pessoa que quer começar com qualquer projeto, ela tem que entender uma coisa. Não adianta ela ir em busca de resultado imediato. Resultado imediato. Principalmente podcast que no Brasil e no mundo tem milhares de podcasts. Milhares de pessoas que estão nesse exato momento fazendo podcasts. Então, toda pessoa que ela vai começar no podcast, ela tem que ter intencionalidade, ela tem que primeiro entender por que e pra quê. Por que eu criei o SangeloCast, tá? Eu criei o SangeloCast por conta disso, por conta dessa deficiência aqui que ninguém fala, por conta desse modo aqui que ninguém fala, tá? E pra quê? Pra que eu criei o SangeloCast? Tá, eu criei ele porque tem uma deficiência que ninguém vê, tem perguntas que ninguém falam, e ele veio para facilitar o entendimento dessas questões, para levar Cristo às pessoas, entender o porquê e o para quê. Primeira regra universal para todo e qualquer projeto. Entendeu aquilo que você quer fazer, você tem que pensar em como você vai movimentar o seu tabuleiro. Por exemplo, quando eu comecei com o YoungCast, algumas pessoas que eu entrevistei, elas faziam parte da minha estratégia inicial. Cara, eu quero trazer essa pessoa e essa pessoa. Só que como meu podcast é novo, é um Instagram, acabei de criar, tem 3 seguidores, eu e mais 2 pessoas da produção. Se eu convidar essa pessoa agora, eu não vou conseguir, mas calma aí. Essa pessoa aqui tem fulano de tal que conecta nela e também tem um conteúdo legal. Eu vou nesse fulano. E aí vinha, entrevistava o fulano, pum, viralizava. Ele viralizava, quando eu chamava a pessoa, ela já me respondia. Pô, legal, eu vi que meu amigo foi aí, deu bom, quero estar. Então, o segundo passo, estratégia. Montar um tabuleiro como eu falei, intencional. Terceiro ponto, cara, tem que saber fazer perguntas certas. Tem que saber perguntar. Porque quando você consegue fazer uma pergunta que desperta curiosidade de resposta na audiência, automaticamente as pessoas elas se acostumam com isso e elas ficam naquela pegada de, cara, eu gosto desse podcast aqui porque a condução desse podcast ela é excelente. As respostas desse podcast elas são excelentes. Na maioria das vezes as pessoas pensam assim, caramba, é só convidado inteligente. Mas não é. É a pergunta certa feita no momento certo. A gente tem um corte do YoungCast que é do Sidney Almeida. Esse corte dele bateu 16 milhões. E esse corte, cara, ele viralizou por conta de um pequeno detalhe. Você acredita que um pequeno detalhe, uma frase muda um corte e faz ele viralizar? O Sidney falava sobre Pedro. Ele falava assim, cara, a Bíblia diz que Pedro estava preso. E quando ele estava preso, o anjo veio, soltou as algemas, abriu a porta para Pedro sair. Ou seja, para Pedro acessar a porta, primeiro teve que soltar as algemas. As algemas se quebraram e Pedro acessou a porta. Porque Deus, antes de te colocar no novo, ele te liberta do velho. Por isso, você tem que celebrar quando alguém... Celebre quando alguém entrar, mas não reclame quando alguém sair. O corte foi isso. Esse corte, todo cara que eu falei no início, que é um cara que, por exemplo, nunca leu a Bíblia, o cara que não gosta de igreja, ele ia pular na certa. Porque o cara tá lá rodando no Instagram, tá vendo entretenimento. Aí do nada vem um cara falando, a Bíblia diz em 1 Pedro, e tarará, o cara pula. Só que a regra do que mudou ali, que é justamente a questão de fazer um podcast com estratégia e intencionalidade, é que a gente, além de fazer perguntas certas, a gente tem a capacidade de quê? De ter um bom editor que tem o mesmo feeling que o meu. Ok. Porque eu sou o cara... Muito bom. Eu sou o cara que hoje eu entrevisto no podcast, mas eu sou o cara que segurei a câmera, eu sou o cara que fiquei nos bastidores fazendo vídeo, eu comecei a editar, eu fiz curso para edição. Então, quando eu tô com um convidado na mesa, cara, ele tá falando, eu já estou vendo o corte na edição. E às vezes ele não finaliza o corte, eu automaticamente falo, não, eu sei que na edição vai dar pau, ele tem que ter final. Eu puxo o cara na conversa de volta para ele me dar um final e matar o corte. Por esse detalhe de ter um bom editor que pensa como eu, que eu consegui inserir na mente dele essa visão, cara, o corte ele foi montado assim, ao invés dele falar, 1 Pedro tá escrito isso, a última frase que ele falou no corte, ela veio pro início,
O corte, os 40 segundos de corte, ele foi montado. E o corte começou assim, ó. O corte que o cara ia começar pregando. Tá escrito assim, assim. Começou assim, ó. Ele falou calmo porque era fim de frase. Então ele tava calmo. Ele falou... Aí ele falou assim, Yang, por isso... Porque era fim de fala. Yang, por isso, celebre quando alguém entrar. Mas não reclame quando alguém sair. Aí saiu o Yang por momento. Isso e ficou assim o corte. O início do corte. Celebre quando alguém entrar. Mas não reclame quando alguém sair. Mano, isso qualquer pessoa do mundo que nunca tenha ido na igreja. O cara, caramba, que frase interessante. Celebre quando alguém entrar. Mas não reclame quando alguém sair, que fazia parte do contexto. Esse corte deu 16 milhões de visualizações, cara. E na época, lá no Brasil, tinha 2 influencers, tipo, super conhecidos, uma advogada e um filho de um cantor muito famoso, que eles estavam meio que tendo um relacionamento, alguma coisa assim. O cara foi lá e postou esse vídeo, tipo, em um dia pegou 5 milhões de visualizações, porque ele postou meio que mandando em direta. Ou seja, estratégia e intencionalidade. Eu não criei um podcast, cara. Eu criei uma máquina de fazer viral. E uma máquina de fazer viral, você só constrói ela se você tiver estratégia e intencionalidade. Por que, por exemplo, você pegar um Corolla, raramente ele quebra. E tem muitos outros carros que quebram. Porque é como você planeja a parada, como você planeja o projeto. Cara, eu vou fazer isso aqui, eu quero chegar nesse nível, eu quero chegar em tal patrocinador, eu quero trazer tal convidado. Esse convidado eu quero entrevistar ele porque eu tenho essas perguntas aqui que eu sei que é viral. Tem gente que eu não entrevistei ainda, mas eu já tenho pergunta pra fazer e gerar corte viral. Então assim, o mercado ele é ótimo. Podcast não vai acabar, podcast é o futuro, cara. É o futuro, é o que provavelmente vai substituir a rádio, porque o podcast é um formato diferente, é on demand. Então, a rádio, você está dirigindo o carro, se tocar pagode, samba, é a programação da rádio. Podcast não, você seleciona, você escolhe. Eu quero ouvir um podcast de espiritualidade, eu quero ouvir um podcast de política, quero um podcast de ciência. Então, o mercado ele é bom, só que as pessoas que não tiverem intencionalidade, elas vão ser engolidas, elas vão ficar para trás.